Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do dia, do horário que você possa estar assistindo este vídeo, seja ao vivo ou seja offline. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu sou o pastor Eliseu Lustosa e você sempre será muito bem-vindo aqui nesse canal, que tem o propósito de edificar as vidas das pessoas com estudos bíblicos, como nós vamos fazer agora, e também com muita oração, né? Na verdade, os nossos propósitos de oração aqui no canal, eles são propósitos de levar a pessoa a orar, fazer um estudo e depois fazer a pessoa orar a palavra que foi estudada. É basicamente isso. E hoje nós estamos com um tema aqui interessante, que é Ana, né, a mãe de Samuel, e o espírito ou a influência ou principado chamado Belial. Essa é a terceira vez que eu tento fazer a live. Eu não sei por quê, que da outra vez, na primeira lá no canal principal, só foi eu desligar a live e o áudio voltou, porque sumiu, e aí eu não sei o que aconteceu. Aí eu desliguei tudo aqui, fechei o programa e depois voltou, né? Mas tá bom, eu não vou ficar enrolando não, eu vou direto ao ponto. Vou convidar você então para se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Faça isso agora, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para você acompanhar estes estudos bíblicos e as orações que virá. Se aparecer o hypar, hype esse vídeo aí, por favor, e ajude no compartilhamento, né? Com o máximo de pessoas que você puder. Deixe sempre um comentário no vídeo, escreve aí nos comentários: o nome do meu milagre é Samuel. Por quê? Porque amanhã nós vamos falar sobre isso. Irmãos, este estudo bíblico aqui, eu vou explicar rápido. Na outra tentativa da live, eu demorei explicando para ver se as pessoas entram, né, na live. Mas agora eu vou diretão. Esse propósito de oração que nós iremos fazer de Ana é 12 dias de oração, e nesses 12 dias nós iremos jejuar os 12 dias e um jejum de 12 horas. Nós iremos gravar aqui agora, estamos fazendo isso agora, né? Essa live, e também quem vai assistir offline, não tem problema. Nós iremos gravar este primeiro vídeo de estudo bíblico e depois nós iremos gravar outro amanhã, ou seja, amanhã nós temos mais uma live aqui no canal, porque hoje eu vou falar sobre o princípio espiritual de Belial, esse principado, essa potestade, essa força espiritual que Ana, a mãe de Samuel, encontra dentro do templo. É exatamente isso. E o que que isso afeta para receber o milagre? E pode ser que esse vídeo é uma resposta de Deus para alguém que está procurando um entendimento bíblico, uma revelação bíblica, para canalizar sua fé em oração, em propósito e batalhar pelaquilo para que aquilo aconteça. Essa campanha, ela vai atingir e serve também para a vida amorosa, financeira. Você vai ver que Belial tem a ver com finanças aqui, família, principalmente família, filhos, né? É forte isso. E todas as áreas, no geral, certo? Então, nós iremos para o estudo bíblico já. Antes, eu só quero fazer a menção aqui dos meus materiais, que é esses livros aqui, ó, que eu não vou ficar falando agora, eu vou deixar para falar quando a gente começar os propósitos de oração mesmo. Aqui é os 7 Olhos de Deus, que vai falar de dons espirituais. Aqui um livro que fala sobre dízimo, Os Ladrões dos Dízimos, Malaquias capítulo 3. Gratidão, esse aqui é e-book. E também um óleo da unção, que se você quiser adquirir, é um óleo que a gente sempre leva para o monte e consagra. Todos esses materiais, os links deles separadamente está aí nas descrições. E você também pode comprar clicando no ícone que aparece aí no vídeo, aí, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Normalmente no meu celular eu vejo sempre do lado esquerdo, não sei se é para todos, né? Quando eu estou assistindo algum vídeo que aparece produtos aqui, é um íconezinho, porque agora o YouTube tem uma parceria com o Mercado Livre, Shopee, um monte de outras coisas aí. E aí fica aparecendo durante o vídeo, é só você clicar que você vai ver esse e outros produtos que interessam a você aí
nessas plataformas também. Comprando nos ajuda aí e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por você estar nos abençoando. Tá bom? Então, é isso, meus irmãos. Nós iremos aqui então agora para o entendimento bíblico e eu espero que no nome de Jesus essa live dê certo, o vídeo flua, aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Nós iremos então começar aqui, ó. Deixa eu colocar na sua tela para você ver, para você analisar juntamente comigo o texto bíblico chave. E o que eu falei no outro vídeo, na outra live que deu errado, eu vou falar nessa também. O programa aqui é muito complexo que eu estou usando. É o mesmo de sempre que eu uso sempre, só que eu botei um monte de configurações novas aqui que eu não estou acostumado. E aí eu estou nesse embate, tá bom? Tentando pensar aqui no que eu tenho de esboço aqui na minha mão e no que eu tenho que fazer a programação aqui acontecer do programa, tá? Então é isso. Pois bem, ó, 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo é o versículo de número 12. Então lembre-se que essa campanha da oração de Ana, nós temos 2 estudos bíblicos, hoje e amanhã, porque na verdade eu ia gravar uma série de 7 vídeos. 7 vídeos, aí eu condensei, garimpei o que era melhor, que eu achei que seria melhor pra gente, para fazer só 2 vídeos em vez de 7, tá? Aí tu vai falar, esse é o resumo, exatamente, 2 vídeos para fazer um resumo. E esse vídeo aqui vai ficar longo, é uma live extensa. E se você quer receber conhecimento, conteúdo, ser edificado, receber os milagres, então fica até o final, assistem 2 ou 3 vezes, e amanhã tem mais, tá? Detalhe, amanhã tem mais, tá bom? Quem vai chegando aí vai marcando o joinha, o gostei, o like, porque agora nós vamos aqui para o texto bíblico, então. O texto bíblico vai dizer o quê? Era, porém, os filhos. Olha aí, tá olhando? Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Eu vou começar colocando aqui para você uma imagem aonde você vai poder ver melhor quem é esses personagens aí, certo? Então nós temos aqui a primeira personagem, que é a Ana. E olha só como é que tá aí, Ana. Ana vai ser essa mulher que a gente vai usar ela aí, né? Ana vai ser essa mulher que a gente vai usar ela aí. Você tá vendo como é que ela tá aí? Ó, deixa eu até mudar aqui não, no final das contas eu vou ter que ir para aí. Ana tá aí dentro do tabernáculo, dentro do templo, orando e pedindo a Deus o seu milagre. E ela não sabe, até chegar lá, na verdade, ela vai saber, né? Mas sabe o que vai acontecer com ela? Olha aqui. Vou passar outra imagem para você. Deixa eu colocar aqui. Ela não sabe. Deixa eu até sair dali, tirar aquela. Vou colocar aqui mais embaixo, ó. Pronto. Viu? Aí eu tenho que ficar assim, mexendo nesse programa assim. Ana, espiritualmente, o que ela vai encontrar dentro do templo, todos aqueles anos que ela vai com seu marido adorar no templo, influência espiritual de Belial. Não é à toa que a gente vai citar aqui mais na frente também, eu já vou adiantar, que Ana chega a dizer para o sacerdote Eli o quê? Não me tenha como filha de Belial. Tá? Não me tenha como filha de Belial. A pergunta máxima aqui que a gente tem que fazer é: será que isso interferiu o milagre acontecer, por isso que demorou? E se isso aconteceu, como que Ana rompe com o sistema de Belial?
E amanhã, no próximo vídeo, então, a gente vai entender isso. Hoje a gente vai ficar aqui só para falar dessa influência de Belial e trazer todas as informações e entrar dentro desse contexto aí, certo? Então nós temos aí Ana orando agora no templo e ela tem que lutar contra quem? Contra Belial. É forte o entendimento, tá, irmãos? É forte. Aí, certo. Vou colocar aqui para você quem era Eli. Tá aí, sacerdote Eli, o significado do seu nome, tem as palavras hebraicas ali, tem a concordância Strongs em todas as palavras hebraicas que a gente vai usar aqui nesse estudo, e se tiver grega também a gente vai analisar a concordância Strongs. Quando a gente fala de Eli, a gente lembra de Elion, ou El Elion, Deus Altíssimo. Eli significa ascensão, altíssimo, exaltado ou aquele que sobe. Este era o sacerdote Eli, que é o pai desses dois caboclos aqui que eu vou mostrar para você agora. Ofni, Finéias. Já ouviu falar deles? Certeza que já. Ofni e Finéias, esses dois caboclos aí, eram os que são chamados aqui no versículo de filhos de Belial. São os filhos do sacerdote. Então, a primeira coisa que você vai notar aqui, cadê os pastores, cadê os líderes, cadê as pessoas crentes? Esse espírito de Belial, ele ataca principalmente gente que é crente. Na mente, eu falei um pouquinho disso domingo na igreja, né? Sobre esse principado de Belial. Um resumo do resumo do resumo lá. E na mente das pessoas que não têm conhecimento espiritual, quando eles falam assim, igreja, na igreja não tem demônio, porque a igreja é santa. Porque muitos vieram de uma tradição, de uma cultura evangélica, da hipersantidade. Hoje tem a hipergraça, né? Mas teve um período, principalmente dentro do movimento pentecostal, da onde eu vim, minha família veio. As coisas é tudo santa, tudo é santo, entendeu? Não que a gente não dê o respeito necessário e merecido para as coisas que são. Mas tinha pessoas que você sabe, até hoje tem. Menos, mas tem. Não, o diabo não está aqui. Eu conheci testemunho de ex-obreiros que falava que o pastor dele não poderia, uma irmã, por exemplo, uma irmã que era responsável de limpar a igreja. O pastor não permitia ela limpar o altar, porque o altar da igreja, onde estava o púlpito, onde ele sentava lá com a cadeira e aquele monte de cadeira lá. Você sabe como é que a igreja pentecostal é, né? Ela não poderia limpar, porque ele era santo. Só ele que poderia limpar, ou a esposa dele, que era a pastora lá. Meu Deus do céu, tem até isso, até isso. Você vê. E aí, na verdade, esse espírito, ele ignora tudo isso. Ele está dentro do sistema religioso, ele está influenciando muitas igrejas, ele está acabando com muitas famílias. Essa é a verdade, tá? Então, repare bem, olhe aí. O que significa os nomes desses senhores aí? Hofni é a tradução ou a pronúncia hebraica, e talvez está errada também, que eu sou ruim de pronúncia, mas Hofni significa um punhado, tem a ver com colocar um punhado na mão, aquele que segura algo na mão, ou aquele que segura na mão também, ou aquele que tem as mãos cheias. O outro é Finéias, né? Que aí nós temos a pronúncia, mais ou menos a pronúncia como Pinhas.
Olha como é que muda. Pinhas, que significa boca de cobre, de bronze também, que bronze e cobre, na Bíblia é a mesma coisa. E também oráculo de bronze. Não dá tempo da gente, nesses dois vídeos aqui, eu não quero fazer isso, de aprofundar, de falar de significados proféticos, de um nome, de outro, não dá tempo. Por isso que eu condensei 7 vídeos em 2, para a gente ganhar tempo. Então esses eram os dois que estavam ali dando trabalho, e muito trabalho, tá? Para o seu pai, o sacerdote. O sumo sacerdote, no caso. Temos aqui também, deixa eu tirar a câmerazinha ali dali de novo, para você ver, subir ela aqui para cima. Ó. Ao vivo é assim, irmãos. A palavra iada, que está relacionada a esses dois senhores aí. A palavra iada é quando o texto, eu vou voltar aqui o texto com você também, para você ver onde aparece aqui a palavra iada. Tá aqui, ó. Ó, vou sublinhar aí para você. Marcar, né? Destacar aí. Ofne e Finéias não conheciam ao Senhor. Conhecer aí é a palavra iada em hebraico. O que significa iada? Voltamos à imagem, então, dos dois. E aí, vamos ver aqui atrás, abaixo aí na imagem, que iada significa o quê? Conhecer por uma experiência, ou seja, conhecer através de um aprendizado, de uma prática, e não apenas de algo teórico. Ou seja, quando a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor, aí você me pergunta, e como que eles são sacerdotes? E aí eu começo a te explicar a religiosidade e o que mais? A tradição. Porque naquela época, né, é como eu, sou pastor e meio que quero obrigar os meus filhos a serem pastores, ou líderes, ou da igreja, ou crente. Uma das coisas, e quem me conhece aqui há tempo, né, dos estudos, dos testemunhos, eu sou filho de pastor, e uma coisa que o meu pai nunca fez, e nem minha mãe, foi obrigar a gente a ir para a igreja ou empurrar, goela abaixo o evangelho. Não, ele tinha horas, tinha momentos, tinha períodos específicos que ele falava, e falava às vezes duro. Tem um ditado que meu pai sempre dizia que Deus não tem neto, Deus ele só tem filho. Por que ele dizia que Deus não tem neto? Porque, por mais que ele era filho de Deus, pastor, homem de Deus, isso não se estenderia, essa graça, esse favor, para mim, a não ser que eu reconhecesse Cristo como Salvador. É tipo assim, não, meu pai se salva e eu vou de tabela com ele. Vou junto com ele. Vou ser salvo junto com ele só por. Ele vai se santificar por mim. Ele vai, né? Não. Nós, cada um individualmente, temos que ter a nossa experiência ou a epifania com Deus. Então, é para cada um. E só que ele não deixava, né, irmão? Nordestino, cearense, brabo, ele não deixava de falar. Eu falei isso lá na igreja, o povo morreu de rir. Quantas e quantas vezes nos cultos eu ouvia o meu pai falar lá abertamente para as pessoas: tá aí os meus filhos aí, não quer prestar. Era desse jeito, o palavreado do nordestino é isso. Não quer prestar, chama, eu evangelizo, eu convido para a igreja, mas não quer não, quer se envolver com coisa errada, com gente errada. Teve uma vez, irmãos, eu vou contar isso para vocês rir também. Teve uma vez que meu pai tinha um trabalho social e ele trazia um ônibus cheio de uma comunidade pobre de Aparecida de Goiânia, que era o setor Madre Germana. Então, quem é daqui vai saber. Eu estou falando de. Só que meu pai faleceu, esse ano completa 20 anos. Eu estou falando aí então de 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás.
Aí que era pobre, o bairro perigoso. E ele trazia um monte de gente lá. E aí acabou que nós, né, eu, os meus irmãos, primos, tudo, se enturmou com a galerinha do mal lá também, entendeu? E o meu pai chamou a Rotan, a polícia, que ele conhecia um dos tenentes lá, coronel, capitão, sei lá, era amigo dele, e ele, no culto, ele chamou, porque o negócio estava pesado. Aí imagina, os filhos do pastor, tudo no muro da igreja, tomando baculejo da polícia, esculacho da polícia lá. Foi isso que aconteceu. E era desse jeito. Mas a gente estava errado também, né? Fazendo bagunça baderna e não deixando o culto fluir, as coisas acontecer. Às vezes vinha esse pessoal de lá do bairro e ficava era de fora da igreja, e ali os jovens ficavam tudo ali de fora, ninguém queria entrar, e ficava falando alto, gritando e atrapalhando o culto, era uma zona. E aí, nessa época também, tinha uns caras que trazia coisas ilícitas, que não convém falar, para a live não cair. E aí, imagina, os filhos dos pastores, aí os crentes saem para fora, a polícia tá lá, dando baculejo em todo mundo, e quem tá na parede? Os filhos do pastor. Então, é isso. O problema é que muitos não têm sabedoria para lidar com os filhos. E aí, sabe o que acontece? Essa influência espiritual de Belial toma conta. Eles não conheciam a Deus, eles não conheciam o Senhor. Eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Ofni e Finé, os filhos de Eli, eu vou chamar só de filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens que eram profissionais da fé. Não havia espiritualidade, só havia um aprendizado mecânico. Não era algo sobrenatural. Então eles não davam valor para aquilo. Era um sacerdote, eu vou usar essa expressão, tá? Ó, entre aspas, por imposição do pai. Mas vida com Deus eles não tinham. Então esquece aquele ditado, não é uma regra. Às vezes acontece que o filho de pastor tem que ser pastor, tem que ser. Crente, pelo menos, tem que ser, né? Da fé em Deus. Às vezes não. Mas você empurrar a goela abaixo, dá nisso daqui, ó. Dá nisso daí. Ofni e Finéias. Essa palavreada também significa ter um relacionamento íntimo, frequentemente usado na Bíblia para descrever a intimidade do ato. Vou citar logo abertamente. E Adão conheceu a Eva, é a mesma palavra, entendeu? O ato sexual. Mas também significa a intimidade com Deus. Por fim, Iada também significa reconhecimento prático, seja uma atitude que gera uma ação, que tem a ver com cuidado, a ver com fidelidade e com a resposta daquilo que você conheceu. Ou seja, esses dois, eles não conheciam ao Senhor. Eu vou colocar aqui para vocês aqui mais, deixa eu ver se eu tenho aqui mais imagens para você ver. Que, olha aí, o pecado do sacerdote ou do sumo sacerdote Eli é também o pecado de muitos pastores e líderes e crentes hoje. É chamado de passividade. Eu chamo de passividade. Por quê? Você viu que na outra imagem, eu vou voltar lá na primeira imagem, ó, vou voltar, ó. Por que esse Eli aí tá magro, né? Porque eu coloquei, a IA colocou na verdade um Eli dentro da descrição de uma pessoa normal. Mas a verdade é que ele era assim, ó, gordo, sobrepeso, pesado. E isso demonstra e traz para nós, revela para a gente que a passividade dele fez ele entrar neste estado emocional e sucessivamente físico. E o sobrepeso é uma das manifestações do que é emocional. E eu também tenho
dificuldades com sobrepeso, vocês sabem. Muitas vezes nós comemos pela ansiedade. Nós comemos, às vezes, para tentar tirar uma dor, um sofrimento, alguma coisa, um estresse. É assim ou não é? Eli, ele tinha o seu pecado, o seu erro, a sua passividade, que era o quê? Deixar os seus filhos fazer uma arruaça, uma bagunça na casa de Deus. Ele sabia que era errado. O que que ele deveria fazer? Não colocar eles. Mas aí você lembra, é a tradição. Ah, os filhos do sacerdote têm que ser sacerdote. Não, mas aí é a religiosidade. Se a gente é crente, você vai ser também. E aí coloca gente de mau gosto. Gente que não está apaixonada por Deus. Gente que não está apaixonada por Jesus Cristo. Quantos intelectuais da Bíblia, irmãos, que não têm mais essa paixão, que perderam essa paixão, ou que nunca tiveram. E aí são profissionais da fé. Há relatos, irmãos, dentro dos. Eu fico só lendo assim por alto, também não sou aquele acadêmico profundo, e nem sou acadêmico, na verdade, mas eu gosto de. Eu tenho curiosidade e fico lendo, entendeu? Hoje já se fala de uma gama de pastores, falando do nosso meio, tá? Protestante, pastores ateu. Não acredita mais em Deus. Eles acham que a Bíblia é uma filosofia, só que lógico, eles não vão confessar isso abertamente. Um ou outro aí na internet está querendo, né? Já foi cancelado, já está queimado, já está se expondo assim. Mas está assim, ó. Falar de coisas espirituais para eles, vão rir na sua cara, porque eles estão armados com um monte de ferramentas humanas, do hebraico, do grego, da teologia, não sei o que lá, do estudo acadêmico. E no final, tudo isso deixou eles céticos. Então, olha o estado de Eli no final da sua vida. Ele está obeso, ele está velho, ele está gordo. E é essa cena aí que ele está sentado aí, que ele vai morrer. E aí eu vou dar um resumão, depois eu vou voltar a ler aqui para vocês o que os filhos estavam fazendo, os filhos dele. Os filhos dele morreram, mataram eles. Alguém chega para Eli e dá a notícia que os filhos morreram. Eli se assusta e acaba que ele cai da cadeira para trás e quebra o pescoço. Que ele estava sentado, gordo, obeso, pesado, sentado na cadeira, e ele ouve a notícia triste dos seus filhos morreram, e ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Os filhos morreram e eles morreram. E Deus já tinha dito, já tinha liberado uma sentença de morte para eles. Aí você pensa, poxa, mas não era gente de Deus? Não era gente da obra, não era o sacerdote, os santos homens de Deus? E Deus mesmo assim permitiu essa tragédia. E é o que está acontecendo nas igrejas, entre as famílias e principalmente famílias sacerdotais. Quando não é morte, é prostituição sexual, é vício, é tragédia, é crime, é um monte de coisa. Quem é que está por trás disso? Belial. E a gente vai chegar nele já já. Não vou gastar tanto tempo lendo as referências aí, não, mas essa citação que ele está gordo é em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Nós temos a palavra Haken, ou Haken, Zaken, que é a palavra idoso ou velho, e a palavra Kaved, que é a palavra pesado, que vem de Kavod, né, no nome da nossa igreja, e glória, peso, responsabilidade, importância, só que aqui está falando do contexto físico, então estava gordo, ele era velho e pesado, gordo. E aí temos aí as traduções. Pois bem, meus irmãos, o que acontece é que, vou voltar aqui o texto com vocês. O versículo 13, deixa eu selecionar aqui o 13 para vocês.
O versículo 13 vai dizer o quê? Vou ler junto com vocês, tá? 12 é: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, cozinhando a carne, como a gente diz, né? Vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão. Eu tenho aqui uma imagem, eu mandei a IA criar uma imagem aqui. Deixa eu voltar aqui nas imagens de Eli. Aí, ó. Vou descer aqui a minha câmera para ficar bem no cantinho aqui. Pois bem. Aí, esse jovem aí era um auxiliar de Ofni, Finéias e de Eli, tá? Vinha então esse moço aí com um garfo e pegava a carne, estava lá cozinhando ainda. Cozendo, né? Como diz aqui o português fino, cozendo. E aí ele roubava. O texto continua dizendo ainda, vou voltar ao texto, o seguinte, versículo 14. E enfiava na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, tudo quanto. Ele botava o garfo lá e tirava. E olha aqui, ó. O sacerdote tomava para si, assim fazia com todas as pessoas de Israel que vinham para Siló adorar. Eles roubavam tudo. Não diz o texto, mas eu quero pensar, eu quero raciocinar, não sei se você tem essa compreensão. Será que o sacerdote Eli, por estar gordo no final da sua vida, será que de uma forma, sei lá, caixa 2, um esquema, ele também não estava comendo dessa comida que estava sendo roubada das ofertas? Porque os filhos dele mandavam os moços ir lá e eles pegavam, eu vou ler aqui, pegavam as melhores partes, inclusive as porções mais cheias de calorias, vamos dizer assim, que agora eu vou falar da gordura e de tudo, os melhores pedaços. E lembrando que dentro do entendimento, para algumas ofertas, e não dá tempo de eu explicar isso tudo aqui para vocês, o sacerdote tinha direito ao pernil do animal, o pernil esquerdo, se eu não me falha a memória, é o esquerdo, eu acho. E a parte do peito do animal, ele poderia comer. O restante, as outras partes, uma ia para o altar, outra a gordura oferecida para Deus, o sangue para Deus, e às vezes para o próprio ofertante que trouxe. Aí, o que eles estavam fazendo? Essa ordem eles estavam burlando, quebrando isso daí. Certo? Versículo 15. Também antes de queimar, não era só quando estava cozendo, não, ou cozinhando, não. Antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: olha o que ele dizia: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. O natural, o normal era o dono da oferta, então aqui no caso ele cozinhava a oferta e levava para o sacerdote. Mas o sacerdote queria pegar a carne crua já. Versículo 16. Dizendo-lhe o homem: queime-se o primeiro a gordura de queime-se a primeira gordura, queime-se primeiro a gordura hoje, e depois toma para ti o que deseja a tua alma. Ou seja, o cara tá falando, deixa eu fazer certa a minha oferta aqui, e depois você fala o que você quiser, você pode comer à vontade. Então ele dizia, não, é eu que mando aqui, vamos dizer, eu sou sacerdote, eu sou pastorzão, sou líder aqui. Não vai dar tempo também,
Mas essa mensagem também cabe aí uma explicação do perfil de comportamento, o perfil psicológico do narcisista. Cabe também aqui, o espírito de Belial está por trás dessa ação diabólica e demoníaca. É um dos padrões que esse espírito gosta que as pessoas fluam. Não vai dar tempo, mas você vai ver que vai ficar aqui nas entrelinhas, vai. Isso aí você vai conseguir. Só de eu falar isso, você vai entender. Ele dizia então: não, agora hás de dar, senão eu vou te tomar força, ou a força te tomarei. Versículo 17: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante ao Senhor. Portanto, os homens desprezavam as ofertas ao Senhor. É forte. Aí o versículo 18, eu vou ler até o final, tá? Até o 21. O versículo 18 vai falar de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. E detalhe, tá? Samuel, ele é a quebra do protocolo. Porque Samuel não é levita, não vem da tribo de Levi. E Samuel, você sabe, né? Por isso que o nome do seu milagre vai ser Samuel. Amanhã tu vai entender isso, ou no próximo vídeo. Samuel foi o último dos juízes, que representa a autoridade política na nação. Samuel era profeta. E Samuel foi o quê? Sacerdote. É forte demais, entendeu? E não era levita. E por que ele não morria quando fazia o que o sacerdote fazia? Pergunta a Jeová. Não. Ele é o ponto fora da curva. E é dá um debate teológico disso aí, tá? Mas isso aí é para outro assunto. Ministrava ainda jovem, vestido com um euforde de linho. Versículo 19. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano a ano. Quando o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. 20. É aqui que vai pegar muita gente agora, hein? 20 e 21. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher. Olha as palavras de Eli, o sacerdote passivo, corrompido. Ele tinha o pecado da omissão, da passividade, porque ele sabia que os filhos estavam fazendo tudo quanto era errado na casa do Senhor e não corrigia, não tirava, fazia vistas grossas. Mas ainda assim havia uma fagulha de Deus dentro daquele cara. Ó o que ele dizia: o Senhor te dê descendência dessa mulher. Na tradução da King James diz outros filhos. Que o Senhor te dê outros filhos dessa mulher. Forte. Olha aí. Pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Olha se Deus não responde à oração do Eli, mesmo com o pecado de passividade. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos. 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aqui que está o paradoxo, a contradição, mas aqui há uma mensagem muito pesada. E antes que você fale, não, isso aí é Antigo Testamento, ai, ai. Aqui que está o paradoxo terrível. Vou voltar a imagem do jovem aí, com garfo na mão, roubando a oferta. Qual é o paradoxo aqui? Que Deus responde àquele cara, mesmo na passividade, nos erros e deixando os filhos fazer o que fizeram. Porém, Deus já tinha alertado eles que viria a justiça, que viria um juízo sobre aquela família, sobre eles, né? E aí
não tem arrependimento, não tem aquebrantamento, não tem temor, não tem respeito, eles continuam e Deus vai permitindo dando corda até que o pior acontece. Mas nesse espaço de tempo, percebe que Deus ainda ouvia a oração de Eli. Quase ninguém fala dessa parte de Ana, né? Que ela teve mais filhos além de Samuel. Todo mundo pensa, ah, não, mas ela só teve um filho. Não, ela teve muitos outros filhos. Mais 5, mais três homens e mais 2 mulheres. Somando aí, então 6 com Samuel. E os outros 5 em resposta à oração de Eli, o sacerdote passivo. O problema de alguns sistemas de igreja e alguns profetas, vou usar essa expressão, tá? Ah, mas Deus responde à oração do homem e da mulher de Deus. Que negócio de juízo sobre mim, Deus não vai me cobrar. Tá lá fazendo tudo quanto é errado na igreja, na obra, na presença de Deus. É um cristão aqui, diante das pessoas, mas na escondida, no seu particular, entre às vezes um grupo fechado que não tem noção do nível de fé que aquela pessoa tem ou da vida espiritual, do cristianismo, não sabem os pecados e as iniquidades e as hipocrisias mais sujas que aquela pessoa esconde de trás da fé, da Bíblia, da palavra ou de Deus. E eles estão dizendo, não, nada vai acontecer comigo. E antes que você diga, mas isso é Antigo Testamento, pega o Novo Testamento. Tu vai ver ali Pedro, em 2 Pedro, dizendo sobre os homens que eram crentes e depois desviaram. Ele vai dizer sobre uma repentina destruição que vai vir sobre eles e vai destruí-los. Pedro xinga aqueles caras de todo. Eu tenho até uma pregação sobre isso, né? Aí no canal dos estudos. Pedro vai chamar eles de névoa de névoa sem água, sem umidade, vai chamar eles de perversos, de malignos, de um monte de cachorro que volta a comer o vômito, a porca que volta à lama, vai ter uma lista. E eram gente até outrora de Deus, da igreja, da obra, vou usar essa expressão contemporânea. Cristão, não, eu sou cristão, nada vai acontecer comigo. Ananias e Safira mentiram. E o Espírito Santo matou eles por causa que mentiram acerca de um valor, de uma oferta. Estamos falando de Novo Testamento. Será que essas coisas ainda não repetem? Paulo está dizendo, eu vou entregar Alexandre, que era um discípulo dele, junto. Não, esses eu entreguei para Satanás. Alexandre, esse discípulo de Paulo, que lá em Atos capítulo 19, participou lá da oração de imposição, recebeu o Espírito Santo, caiu, falou em outras línguas. E lá na frente, na carta a Timóteo, Paulo está dizendo, não, esse Alexandre, eu entreguei ele para Satanás. E não é o Alexandre latroeiro, porque tem 2 Alexandre lá, tá? Mas eu estou dizendo para você fazer o comparativo. Se isso ainda não acontece nessa dispensação que a gente chama dispensação da graça. É lógico que acontece. Então, não fique aí se enganando. Deixa eu voltar para a tela principal. Não fique aí se enganando, meu irmão e minha irmã. Pensando você que não, porque é pastor, é crente, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, que não pode estar debaixo de juízo. O problema dos crentes é porque eles colocaram no seu entendimento de que gente que está ali na obra, fazendo a obra, Deus não vai pesar a mão pelos erros, os pecados e as iniquidades. Nessa carta de Pedro, ele vai dizer que é aí que o juízo é maior, irmãos. Você está entendendo? Aí é que o juízo vai ser maior. Ah, não, eu fiz a campanha com a irmã. A irmã já demonstrou que é uma Jezabel, que é uma manipuladora, que é uma narcisista,
que é uma não sei o quê. Ah, o fulano está em adultério, mas orou por mim e o milagre aconteceu, mesmo assim é homem de Deus. Ah, fulano de tal caiu e caiu várias vezes em pecado e em polêmica, mas Deus ainda continua ouvindo a oração e tal. Irmão, separe essas coisas hoje, agora. Agora, tá bom? Porque mesmo assim pode vir juízo. Se não é morte, é doença, é vergonha, é humilhação, é escassez financeira, é um monte de coisa. Pois bem, agora nós vamos aqui, ó, e vai correr, vou acelerar. Chegamos então na palavra Belial. Tá aí o hebraico para você na sua tela. E Belial, 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 al. O L ou Lamed no hebraico, ele é como o L do um pouco parecido com o L do espanhol, tá? Al. E aí nós temos duas palavras para formar Belial. Prefixo Beli significa sem. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Aumentar aqui essa imagem para vocês. Para deixar maior ainda. Vou colocar aqui, ó. Deu para ver melhor agora, né? Pois bem, Beli significa sem. Ou, e o sem aqui não é número. Sem aqui tem a ver com falta, com ausência. E a outra palavra, Belial, Ial, Ial, no caso aqui, Ial, significa ser útil, proveitoso, valor. Mas então, como o prefixo é negativo, Belial significa literalmente sem valor. E olha, eu vou colocar até grandão aí no vídeo, na live, para você ver o que eu coloquei. Inútil. O espírito de Belial se manifesta na vida das pessoas para deixar as coisas inúteis. Tomou posse do meu filho, para quê? Para ele virar um inútil. Tomou posse da minha filha, para virar uma inútil. Entrou e tá com essas perversidades, com essas maldades, malignidade no casamento. Com que propósito? Inútil. Nas finanças, porque ele também trabalha nas finanças. Inútil. No ministério, inútil. É um espírito de inutilidade. Aonde ele pousa, aonde ele se manifesta, aonde ele se encosta, aonde se reproduz o estado comportamental de Belial, o propósito primário é esse, deixar as coisas inúteis. Fora uma pancada de coisa que eu vou te mostrar aqui e agora, tá? Aqui e agora. Eu anotei aqui também no meu esboço, que não vou mostrar aí para vocês, mas eu posso falar aqui para vocês, ó. No Taná, a expressão aparece quase sempre como como a construção da frase como Bene Belial, filhos de Belial, que é uma tradução judaica e acadêmica que vai trazer o significado de homens vios, vadios ou até canalhas. Também pode ser traduzido como filhos da perversidade. Exemplos em Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, Juízes 19, 22. Essa palavra também, ou essa construção, Bene Belial, está associada à destruição física ou à própria morte, como nós temos em Salmos 18, versículo 4, que diz: as torrentes de Belial me assustaram. Em algumas traduções da Bíblia, em vez de ser Belial a palavra ali, vai aparecer traduzido como torrentes da perdição e da destruição. Ou seja, filhos de Belial significa filhos da perversidade, homens sem valor moral,
homens totalmente corrompidos e inúteis. Belial, então, essa palavra, ela começou como um substantivo, mas principalmente um adjetivo. E quando a gente fala adjetivo, é só você colocar na sua cabeça de quinta série apelido, tá? Era um apelido chulo que se dava às pessoas, entendeu? Aos homens, no caso, né? De chamar eles de perversos, de maus, de ímpios e tudo quanto era negativo. Porém, a gente vai ver aqui que na evolução da Bíblia e lá no Novo Testamento, Belial vai se tornar um nome próprio de uma influência espiritual direta. Mas antes de chegar lá, eu vou colocar aqui 13 imagens. 13. Irmão, estou esquecendo, mas, por favor, marca o joinha, gostei, o like. Meu Deus, essa live foi tão difícil de fazer, viu? Esse vídeo aqui. E não é fácil, não. Mas ajuda aí. Ó, eu vou te mostrar aqui um monte. Vou tirar minha câmerazinha, que quando você vê, já está do outro lado. Pronto. Vou colocar aqui para você ver. 13 imagens. Essa figura aí, ó, que está aparecendo aí, com cajado na mão, é uma outra representação de Belial. Você vai ver que ali não tem rosto, não tem identidade, não tem nada. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando que é um adjetivo para uma pessoa, eu também estou falando que é uma influência espiritual negativa. E aqui eu anotei alguns pontos para explicar para vocês. E assim, citar rapidão. Eu vou lendo e vou passando e vou citando junto com para você entender. Tá? Porque daí fica mais interessante. Em Deuteronômio 13, versículo 13, nós temos aqui o texto dizendo: uns homens, filhos de Belial. Aqui Belial descreve homens que levam Israel à idolatria, ou seja, o espírito de Belial está envolvido também com idolatria. O contexto daqui era o quê? De Deuteronômio 13, 13. Eles convencem toda uma cidade a abandonar a Deus. Não tem os militantes aí, ateus, militante de outros vertentes religiosas? Então, espírito de Belial influenciando aí. Belial, então, aqui está ligado ao quê? A apostasia, a idolatria e a rebelião espiritual. Isso está acontecendo dentro das igrejas, no meio cristão, no meio evangélico e nos meios religiosos, ou não, irmãos? Ai, ai, né? 2. Homens de Gibear. Eis que os homens daquela cidade, no caso, eram filhos de Belial. O contexto é que eles tentavam. Olha isso, irmão. Meu Deus. Eles tentavam. Na verdade, eles tentam, né? Abusar sexualmente do levita. Então, aí, o espírito de Belial representa a violência, a depravação, e no caso aqui, dentro do contexto sexual. Eu não quero nem falar aquela palavra que é da pessoa ter o desejo por pessoa do mesmo sexo, porque aqui é isso que está acontecendo, entendeu? Para não dar problema mais na live aqui, o tanto que eu já tenho problema nesse YouTube, por trazer esse tipo de conteúdo e de informação para vocês. E também Belial está conectado aqui ao contexto da plena ausência do temor a Deus. Conhece alguém assim? Uma das influências que está sobre essa pessoa é Belial. 3. Israel declara guerra. Entregai aqueles homens, filhos de Belial. E aqui, os culpados são chamados por essa guerra de filhos de Belial, né? Os culpados são chamados de Belial por causa da perversidade extrema na hora da guerra. Novamente, contexto de violência. 4.
Tá aí Ana dizendo que eu já citei para vocês, né? Ana fala para Eli, ela diz: não tenhas a tua serva por filha de Belial. Ela quer dizer o quê? Não pense que sou uma mulher pervertida, promíscua, perversa e assim sucessivamente. 5. Vamos lá. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, são chamados de filho de Belial e a gente já leu. Então eu só vou aqui abaixo, ó. O que eles faziam? Roubavam sacrifícios, cometiam imoralidades e no contexto sexual também, tá? E desprezavam a oferta do Senhor. Qual é a influência? Belial. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27. Após Saul ser escolhido rei, alguns homens dizem: como esse nos livrará? Eles são chamados de filhos de Belial. Aqui Belial descreve o quê? Desprezo pelas autoridades estabelecidas por Deus e rebelião. Conhece gente com esse padrão de comportamento aqui? Que despreza, não respeita autoridade nenhuma, não tem esse senso, é o anarquista, doido, maluco, que o mundo só gira em torno do umbigo dele. Então, tá aí. 1 Samuel 25, 17, Nabal, que a tradução do nome dele é tolo, idiota, bobo. Vai dizer o que aqui o texto? Perdão, deixa eu beber uma água aqui, irmãos, enquanto você vai lendo aí. Ele é filho de Belial. Por quê? Porque Nabal era arrogante, duro e insensato. Ó, de duas imagens que eu mostrei para vocês aqui, para agora, já dava para fazer aquela análise ou aquele comentário sobre o padrão ou perfil narcisista. Só por aqui, entendeu? Mas aí nas entrelinhas você vai pegando e vai desenvolvendo essa aplicação aí com você. 1 Samuel 25, 25, a própria esposa, ou no caso vai ser agora a ex-esposa de Nabal, que é Abigail, ela vai confirmar. Nabal é o seu nome e é a loucura que está com ele. Embora aqui Belial a palavra não apareça, mas o versículo junto com o contexto casam aí e mostram que ele era uma pessoa perversa. Não quis ajudar Davi e os soldados que estavam na guerra e desprezou tudo, né? E tinha até uma lei. E alguns também dizem que Davi passou da conta. Eu também acredito que Davi passou da conta. Eu acredito que os dois estavam errados. Mas isso é outra discussão. Vamos lá. 9. Meu Deus. 2 Samuel 6, ou 16, versículo 7. Simei amaldiçoa Davi, chamando ele de filho de Belial. E no caso aqui, falsa acusação. Falso testemunho. Mentira. Conhece alguém assim? Que inventa uma narrativa? Você deve estar pensando, na política tá cheio de filho de Belial. Ixi, irmão, tá cheio. Que o povo que mente. O povo que mente, viu? Mas vamos lá. Ó, mais um. 10. 2 Samuel 20, versículo 1, Seba. Havia ali um homem de Belial. Ele liderava uma rebelião contra Davi. Então Belial aparece aqui com o quê? Divisão e rebelião política. Existe divisão dentro da igreja, irmão? Ai, ai, né? Pergunta os pastores se não tem. Tem pastor aí que desistiu de ser pastor, de mexer com igreja, porque o cara veio e dividiu a igreja dele, levou os crentes tudo, roubou os crentes tudo e deixou o coitado lá na ruína. É, meu irmão. Belial.
Imagina dentro da família a divisão. Primeira Reis 21, o 11, né? Nós temos aqui o julgamento de Nabote. Jezabel manda levantar 2 homens filhos de Belial. Eles testemunham falsamente. De novo, né, Belial, correlacionado ao testemunho falso aí. E também aqui agora a corrupção judicial. Mentir diante do tribunal, mentir diante do juízo. Para frente, 12. Jeroboão. São reunidos homens vãos, filhos de Belial. Jeroboão vai fazer a rebelião também contra Davi, né, contra a casa de Davi. E aí novamente Belial novamente aparece aqui como um espírito de rebelião. 13. Chegamos então ao Novo Testamento. Uma citação que o apóstolo Paulo fala, aonde ele começa a falar o seguinte: que concordância há entre Cristo e Belial. E é interessante que isso é 2 Coríntios 6,15. No versículo 14, vai falar sobre que parte, que conexão, que ligação há com a luz e as trevas. E aí, na sequência, ele fala Cristo e Belial. E agora você vai entender o que o pensamento helenista, o helênico, ixi, agora eu estava no período de Helênio, né? Novo Testamento, ali na época de Jesus, e ali é o segundo templo, então eles estão debaixo dessa influência filosófica da época. E aí, dentro dessa cultura helenística, a filosofia da época dizia que Belial era um ser das trevas, ali, ó. No judaísmo do segundo tempo passou a usar Belial para representar um chefe das trevas, um adversário de Deus e o líder espiritual ou geral dos ímpios. Quando Paulo escreve isso, os seus leitores já entendiam Belial como a personificação do próprio mal. Então, eles viviam debaixo dessa influência. Então, dentro do entendimento da época, Belial, então, era uma potestade, era um principado que dominava sobre os ímpios, sobre as trevas e prendia a mente das pessoas em muitas coisas negativas. Vamos ver mais aqui. Deixa eu mudar aqui a minha tela nessa próxima imagem aqui para ficar melhor para vocês. Vou colocar ali acima, um pouco acima ali do cajado do Belial. Não, vou colocar aqui no cantinho mesmo. Tá bom. O cantinho fica melhor. Pronto. Aqui nós temos um pouco mais sobre a história, sobre o entendimento, sobre as evoluções. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui. E aí você vai lendo pouco a pouco, para ficar melhor, né? Deixar assim. Ó, a progressão bíblica de Belial. É interessante observar a evolução do termo. Na Torá, Belial, então, vai sempre estar ligado a homens perversos, sedutores e idólatras também. Tá? Nos livros históricos, pessoas violentas, rebeldes, corruptas e ímpias. Na literatura judaica posterior, principalmente, deixa eu colocar aqui, eu estou lendo e esquecendo, para aumentar aqui para vocês verem também. Ó, aumentar mais ainda. Na literatura judaica posterior, nos manuscritos de Qumran, da caverna de Qumran, né? Caves, Qumran Caves. Belial torna-se um líder espiritual das forças das trevas. E aí o quarto ponto, no Novo Testamento, Paulo usa o contraponto direto a Cristo, representando que ele se opõe ao reino de Deus, que é o que a gente falou agorinha. A imagem continua a mesma, tá? Deixa eu só mostrar aqui a imagem.
para você, mas aqui é porque é outro slide, tá bom? Aqui é porque é outro slidezinho, aonde a gente vai falar de... Aí dos próximos vão nem mostrar mais a imagem, que é a mesma imagem, só vai mudar o que está escrito nas imagens que eu coloquei. Belial, então, vou aumentar mais aqui para ficar melhor, que você deve estar assistindo pelo celular, aí fica maior ainda para você. Já falando da cultura moderna de hoje, o culto moderno. Na alta magia, no ocultismo, na demonologia tradicional, nos grimórios, por exemplo, o grimório chamado A Chave Menor de Salomão, Belial é descrito como um poderoso rei do inferno. Foi bem. No satanismo... deixa eu mudar aqui, estou esquecendo. Eu vou aumentar mais ainda para ficar melhor para você ler também. Dá um print, sei lá, se você tiver curiosidade, dá um print e tal. Dentro do satanismo, em práticas ocultistas modernas, bruxarias e algumas ramificações do satanismo, Belial é cultuado como uma divindade sombria ou um deus bruxo. Nessas tradições, ele é visto como um guia espiritual, arquiteto, ou arquetipo, quer dizer arquiteto, arquétipo da independência, da liberdade. Você já ouviu esses termos aí dentro do discurso político? Já viu? Independência, liberdade, transformação. E aí, no caso aqui, a transformação através da destruição dos velhos paradigmas. E aí, se a gente incluir aí das velhas religiões, entendeu? Do cristianismo, esse modelo patriarcal, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia. Então, dentro do satanismo, Belial, ele é o espírito que ele luta contra essas pautas. Luta contra essas pautas. Então, se você tem um aspecto político, não, eu sou disso, daquilo outro, de direita e de esquerda. Antes de você ser qualquer uma dessas coisas, irmão, você tem que ser bíblico, você tem que ser de Deus. E se essas pautas, essas narrativas políticas vai contra aquilo que realmente é de Deus, você tem que largar para lá. E eu não quero aqui falar de política, mas todo mundo aqui tem coisas que concorda com a esquerda, tem coisas que concorda com a direita. Tem gente boa na esquerda, tem gente ruim na direita também. Então, é ter discernimento e saber fazer uma autoanálise, em vez de ficar esse negócio partido. Eu não vou conversar com fulano porque ele torce para tal time. Não vou conversar porque ele vota tal. Isso aí para mim é a maluquice. Isso aí é o próprio Belial já tomado de conta da mente de quem tá de um lado ou do outro. Então esse negócio aí não cola para mim. E olha que eu evito falar desses assuntos aqui. Já falei em algumas vezes, mas não deu muito certo não. E aí hoje eu tento evitar. Pois bem, o próximo. Mais ainda sobre Belial. Mas vou botar bem ampliado aqui para você. Vocês já marcaram o joinha aí, o gostei, o like, irmãos? Deixa eu ver aqui como é que tá essa live, que eu não tô nem vendo. Tá bom. Negócio que notificou várias vezes, né? E aí o pessoal acha que não deu certo. Mas o vídeo vai ficar aí e o povo depois assiste. Vou botar todo mundo para assistir. Quem quer fazer a campanha, assista. Eu sei que a maioria não assiste, mas tá bom. Quem quiser compromisso com a palavra e com Deus, tá aí. Para depois não falar, fica orando essas orações sem pé e sem cabeça, não tem base. Não tem porque não quer. Pois bem. Na literatura apócrifa, dos livros apócrifos, né, que existe aí, em obras como olha o nome dos livros apócrifos, tá? O Testamento dos 12 Patriarcas e o Livro dos Jubileus, Belial é explicitamente um espírito do erro e da cegueira espiritual.
Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho para você ler mais embaixo lá e ficar mais centrado. O Testamento de Rubem, que é outro, né? Por exemplo, menciona que as mentes são entregues às paixões e cai sobre o domínio de Belial. Tá? Isso aí eu coloco, irmão. Ah, tá falando livro apócrifo que não tá na Bíblia. Mas eu coloco para enriquecer o entendimento, para você não achar que é só agora que nós estamos falando disso, né? Ah, não, isso é coisa moderna. Colocando para você ver que nós estamos embasados aqui e fazemos uma análise histórica também, com as nossas limitações, no meu caso, né, com as minhas limitações acadêmicas, mas a gente faz. Próximo. Já citei um pouquinho, vou falar mais então aqui um pouco. Na literatura ali dos livros de Qumran, que foram achados na caverna, e você sabe, os essênios, inclusive eu fui lá em Israel, e fui neste lugar onde os essênios, onde acharam os manuscritos e tudo, é top aquele lugar lá, viu? Você vê a comunidade lá onde que eles viviam, meu Deus do céu, é muito emocionante. Você precisa ir em Israel, meu irmão. Você precisa ir lá ver isso aqui de perto, tá? Onde foi encontrado esses escritos aí do Mar Morto. Eu fui lá. Foi um privilégio. Vou voltar lá de novo. Nenhum grupo detalhou tanto a personificação de Belial quanto a comunidade essênia de Qumran. Nos seus textos, Belial deixa de ser uma metáfora e assume um papel específico. E aí nós temos aí as citações, tá? Dos escritos lá. Na regra da comunidade, na regra da guerra. O universo inclusive, isso casa com o que já tinha naquele entendimento daquela época de Paulo e de Jesus. Para ele, para os essênios, o universo era dividido pelo espírito da verdade, o espírito de luz, no caso, e o espírito da mentira, que é o espírito das trevas. Aí, no caso deles, associado ao arcanjo Miguel, a Melquisedeque, e o espírito da perversidade era o espírito das trevas, também chamado de espírito de Belial. Certo? O império de Belial, o termo presente era visto pelos essênios como o período em que Deus permitia que Belial governasse o mundo ímpio. Eles acreditavam que a história culminaria em uma guerra apocalíptica de 40 anos, onde Deus e os seus anjos interveriam para destruir Belial e as suas hortes definitivamente. Então eles esperavam esse apocalipse de guerra, onde os filhos de Belial iriam guerrear contra os anjos de Deus e o povo de Deus, né? Assim, a linguagem deles é diferente, mas no final das contas é isso, com outras palavras, né? E por fim, ainda dentro dessa literatura dos essênios, deixa eu aumentar aqui, porque demora a aumentar aqui um pouquinho, irmãos. As Três Redes de Belial, um documento encontrado lá também, tá? Nas cavernas lá, que é o documento de Damasco. Há uma advertência famosa que Belial pegaria Israel em suas três redes, ou seja, aí já mostra, deixa eu colocar aqui a imagem aqui do Belial de novo, aí se a gente fosse ilustrar como os essênios pensavam, em vez de ser esse cajado aqui na mão do Belial, seria então uma rede também, né? É lógico, pastor, isso é uma metáfora, eu sei também, irmão, mas a metáfora normalmente é espelho de algo, é um reflexo de algo do mundo espiritual, entendeu? Então eu leio também assim, dessa forma. E quais são as três redes que Belial fisga as suas presas, vamos dizer assim? Luxúria, a primeira. Casamentos ilícitos ou poligamia, conforme a ótica deles, da época deles, né, dos essênios. Deixa eu colocar assim, ó, que daí já fica certinho. Segunda,
riqueza, a ganância e o acúmulo dos bens profanos. Por isso que Belial também rege as finanças, né? E Belial sempre tem a ver com destruição. Ele chega para destruir. E terceiro, a profanação do santuário, que casa, inclusive, com o entendimento de Ofni e Finéias e do modelo hoje de igrejas, né? Onde o diabo está destruindo e sei lá, fazendo a arruaça dele, que a gente sabe que está. Então, a profanação do santuário. Erros, olha o que eles colocam: erros nos calendários das festas e na pureza dos rituais. Ou seja, eles querem, no pensamento deles, esse espírito veio para mudar as coisas. Então, são essas três redes que, dentro do entendimento dos essênios, Belial iria dominar, Belial iria governar e tomar, então, as mentes e os inconscientes de cada pessoa. A mente e o inconsciente das pessoas. Então, é isso. Meus irmãos, deixa eu ver aqui mais. Tinha algumas coisas aqui que eu não citei. E eu deixo aí. Vou ler isso aqui só para a gente finalizar. Que era depois aqui, ó. Não vai dar para vocês. Não dá para. Vou nem mostrar porque não vai dar para vocês ler. Mas eu vou ler para vocês aqui. Eu coloquei no finalzinho aqui. A transição definitiva de Belial para o título e também a função do Senhor das Trevas, ou líder supremo das forças da escuridão, olha o nome, consolidou-se textualmente entre os séculos 2 a.C. e século I. Embora esse processo da personificação tenha começado a ganhar força a partir do terceiro século antes de Cristo, devido ao contato cultural com o dualismo persa, foi a comunidade de Qumran, os essênios no caso, e através dos manuscritos literários do Mar Morto, que oficializou esse título de forma sistemática, tá? Então aí Belial deixa de ser apenas um substantivo, um adjetivo para o nome próprio de uma divindade ou falsa divindade, de um demônio, de uma força espiritual das trevas. E o que a gente sabe hoje, né? Então, é basicamente isso. Meus irmãos, e a gente vai ficando por aqui. Eu quero orar com vocês para a gente encerrar. Deixa eu ver se eu coloco a Ana aqui novamente. Vou colocar a Ana na oração, porque daí a gente finaliza esse estudo, resumo do resumo do resumo, com oração, tá? E aí, amanhã a gente vai falar e vamos analisar a história desta mulher e como que ela rompe com esse sistema de Belial. O que que ela fez? Porque imagina tu ir para uma igreja, para um culto, procurar uma pessoa para te ajudar em oração, e a vida dessa pessoa está como a vida de Eli e dos seus filhos. Tu acha que Deus vai habitar ali? Tu acha que isso não pode atrapalhar? É interessante que Samuel, né? Eu ia falar naquela vez lá atrás, que Samuel criou. O Samuel ele se criou junto com Ofni e Finéias. Mas você vê que quando o cara é para ser de Deus, mesmo ele estando lá junto com os dois, que era responsável pelaquela arruaça, aquela bagunça, aquela promiscuidade dentro da casa de Deus, ele não se corrompeu. Ele não se deixou contaminar.
Ele foi crescendo diante do Senhor, foi crescendo diante de Deus. É isso. Mas o que faz toda a diferença foi o que essa mulher fez aqui, para romper com Belial e para romper com o espírito estéril que havia na vida dela. E é isso que a gente vai falar na live de amanhã. E aí, durante as orações, a gente vai sempre citar esse espírito de Belial e quebrar essa força do mal. Jesus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa live, por esse dia. Que o Senhor abençoe a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que ficaram até o final neste estudo. Faz, meu Pai, essas pessoas gravarem isso na mente, nos pensamentos e olharem para dentro de si aonde Belial está atuando, nas finanças, nos relacionamentos, na vida espiritual, na vida ministerial. Porque Belial, aonde chega, Senhor, ele destrói. Quantos filhos de crente que estão aqui orando comigo, filhos de pastores, de líderes, que Belial tomou conta das mentes. Nós queremos quebrar essa influência maligna, expulsar esse demônio e declarar que nós, a nossa casa, os nossos, são do Senhor Jesus. E é isso que nós iremos fazer durante esse propósito que virá de oração e jejum. É romper com o espírito de Belial. É destronar esse demônio. Porque ele não tem poder. Não tem poder contra as nossas vidas. Nós vamos declarar durante esses dias, Senhor, que o Senhor é quem vai reinar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aí, curte o vídeo, manda para todo mundo e amanhã eu volto aqui para a gente fazer outra live e no nome de Jesus vai dar tudo certo. Vamos crer, né? Deus abençoe vocês. Um forte abraço.